A ex-esposa do meu marido contratou um advogado para que eu pague pensão alimentícia pela filha dela, mas agora é ela quem tem que me pagar. Eu me sinto incrivelmente desrespeitada, quando tudo que fiz foi ser respeitosa. Estou tendo problemas com a ex-esposa do meu falecido marido que está exigindo que eu pague pensão alimentícia para a filha deles, apesar de meu marido ter falecido há apenas um mês. Dante faleceu no mês passado aos 34 anos quando um prédio desabou sobre ele. Ele nem chegou ao hospital, faleceu instantaneamente. Recebi uma ligação sobre o acidente enquanto estava no trabalho, mas quando cheguei ao local ele já não estava lá. Ver seu corpo sem vida foi como estar em um pesadelo. Nunca pensei que me sentiria tão impotente na minha vida. Eu estava devastada porque tínhamos nos casado apenas 2 meses antes. Dante estava tão animado com o casamento porque acreditava que era sua segunda chance de ser feliz. Seu casamento com sua ex-esposa Ellen não tinha dado certo, mas eles tiveram uma filha de 7 anos juntos. Durante todo o meu relacionamento com Dante, Ellen sempre esteve presente, era a típica mãe problemática, aproveitava qualquer oportunidade para tirar dinheiro dele e alterar nossos planos. Apesar de tudo isso, sempre fui muito gentil e acolhedora com a filha deles, porque nada disso era culpa dela. Apesar de quão cordial eu fui, Ellen nunca gostou de mim. Ela me disse que muitas outras mulheres já tinham passado pela vida do Dante antes de mim e que eu não conseguiria o anel. Quando Dante e eu anunciamos nosso noivado, ela quase teve um infarto. Eu me lembro do olhar de descrença no rosto dela. Ela nem conseguiu disfarçar quando nos parabenizo. Era óbvio que não era genuína. Qualquer um teria notado. Bom, ela nunca gostou de mim. Isso está claro desde o início. Embora eu fosse indiferente a ela, quando Dante faleceu ela entrou em contato comigo porque entendia minha dor. Devido à história deles, ele ainda ocupava um lugar especial em seu coração. Obviamente ela foi a única pessoa com quem eu pude conversar sobre como me sentia naquele momento. Eu não sentia que mais ninguém entendia a dor que eu estava atravessando. Não tenho sido eu mesma há muito tempo. Tenho tentado terminar a papelada e resolver o patrimônio dele, o que também tem sido muito cansativo para mim. Eu gostaria de poder deixar isso para um momento em que me sinta mais forte, mas é impossível. Tenho lidado com o patrimônio dele durante o último mês e já quase terminei. Dante deixou um fundo universitário para a filha, mas deixou todo o resto para mim. Agora sou dona da casa, do carro e de todas as suas economias. Claro que quando Ellen soube disso, sua gentileza desapareceu de repente. Ela teve a audácia de me perguntar quando eu tive a oportunidade de dizer a Dante para mudar seu testamento. Eu a repreendi por sequer insinuar que eu o influenciei. Eu não sabia quando Dante decidiu mudar seu testamento, mas foi escolha dele. Se ele tivesse me deixado sem nada, teria estado tudo bem. Não foi minha culpa que ele sempre fosse tão detalhista, sabe? Ellen continuou fazendo suposições sobre o testamento de Dante, a ponto de eu parar de interagir com ela. A única vez que eu fazia isso era quando nos encontrávamos acidentalmente em algum lugar como no shopping. Quando a via, eu ia imediatamente na direção oposta. Pensei que se a ignorasse ela desapareceria, mas não foi assim. Ela estava planejando algo ainda pior para me atingir. Há alguns dias Ellen trouxe Taya para me visitar. Disse que Taya sentia muito a minha falta, então permiti que a trouxesse. Eu assumi que ele não ficaria. Então imagine minha surpresa quando ela se acomodou na casa. Ela começou a comentar o quão bem a casa estava e me perguntou se eu já tinha começado a redecorar. Depois disse que devia ser bom não ter que lutar financeiramente naquele momento. Comecei a me perguntar quais eram suas verdadeiras intenções com esses comentários. Foi quando Ellen me disse que estava lutando para cuidar de Taya. Dante costumava pagar pensão alimentícia, mas agora que ele tinha ido, Taya não estava recebendo nada. Ellen assumiu que eu continuaria pagando a pensão, mas até agora não o tinha feito. Respondi com todo o respeito que Taya não era minha filha biológica e que eu não era obrigada a sustentá-la. Além disso, seu pai deixou uma quantia suficiente de dinheiro para a faculdade. PPR fim. Ellen tinha um bom trabalho. Então eu tinha certeza de que ela podia usar um pouco disso para cuidar da própria filha. Ellen ficou atonita com minhas palavras. Disse que não podia acreditar que eu fosse tão cruel com uma menina cujo pai acabava de falecer. Eu disse que aquele não era o melhor momento para falar sobre isso. Eu mal tinha terminado de resolver o patrimônio de Dante e também teria despesas adicionais agora que ele não estava lá para ajudar com as contas. Pedir dinheiro naquele momento não ajudava. Sua resposta foi que eu estava sendo egoísta e irracional. Ela afirmou que estava esperando um dia como este em que faria Taya sofrer só porque eu era sua madrasta. Defendi meu carinho por Taya e disse a Ellen que as coisas não iam bem financeiramente naquele momento, mas que se pudéssemos retomar esse assunto mais tarde poderíamos chegar a um acordo. Bem, obviamente ela não quis ouvir isso, o que só me frustrou ainda mais e perdi o controle. A próxima coisa que eu soube foi que vi tudo vermelho. Perguntei a Ellen se essa era a razão pela qual ela tinha se aproximado de mim durante o funeral. Estava tentando se certificar de que eu continuaria pagando a pensão de Taya ou estava tentando me tirar mais dinheiro. Ela negou tudo isso e afirmou que eu a estava acusando de coisas que ela nunca faria. Foi então que eu a lembrei de como ela tinha tornado meu relacionamento com Dante difícil desde o início, roubando nossas noites de encontro, deixando-o sem dinheiro, aparecendo em sua casa sem avisar e fazendo todo o possível para sabotar nosso relacionamento. Mas mesmo assim prevalecemos. Desde o início ela sempre tentou me fazer a vida difícil porque simplesmente me ressentia. Ela sabe que pode se dar ao luxo de cuidar de Taya, mas quer que essa responsabilidade recaia sobre mim. Eu amo Taya, mas ela não é minha filha biológica e certamente não é órfã. Sua mãe está viva e é financeiramente estável. Então Ellen afirmou que eu não entendia sua situação, que ela tinha muitos gastos e dívidas que eu desconhecia. Perguntei se ela pensava que era a
única pessoa no mundo com gastos, eu também os tinha. E além disso, estava lidando com meu luto e tentando manter meu trabalho. Eu estava lutando para passar por cada dia e não precisava que ela adicionasse mais estresse à minha vida. Eu só estava pedindo tempo para retomar essa conversa em alguns meses quando estivesse em um estado emocional melhor, então poderíamos encontrar um plano que funcionasse para ambas porque eu realmente queria ajudar Taya. Mas, nenhuma das minhas palavras pareceu chegar a Ellen. Ela pegou Taya e foi embora. Antes de sair disse a Taya que eu não a queria na casa, o que era mentira. Tentei explicar a Taya, mas Ellen a fez ir embora rapidamente. Agora a filha do meu marido me odeia por culpa de sua mãe problemática. E aqui estou eu, presa com todos esses pensamentos conflitantes em minha mente. Primeiro, ainda estou lidando com a perda do meu marido. Não quero que Taya me odeie para sempre, mas também não sei como evitar isso. Atualização. 2 meses se passaram desde minha última publicação e durante esse tempo comecei a me curar. Também tenho apoiado Taya com o que posso. Li todos os seus comentários e eles me ajudaram a tomar uma decisão. Agora me dou conta de que estava sendo dura com Taya devido ao meu relacionamento conflituoso com Ellen. Não é culpa de Taya que sua mãe e eu não nos demos bem. No fim das contas, Taya perdeu o pai e eu preciso estar lá para ela. Depois de pensar bem, entrei em contato com Ellen para saber de quanto ela precisava. Embora eu não pudesse dar a ela o valor total que Dante costumava dar, ofereci o que eu tinha. Tive que reorganizar algumas coisas, mas finalmente encontrei uma maneira de contribuir para as despesas de Taya. Durante os últimos 2 meses tenho pago pensão alimentícia a Ellen e tem ido bem. Ela me manteve informada de como Taya está e eu a vejo a cada 2 semanas para passarmos um tempo juntas só nós duas. Taya ainda está muito triste por causa do pai. Ela é madura o suficiente para entender que ele está no céu, mas sente muita falta dele. O que tornou as coisas mais difíceis para ela foi que ele não tem nenhuma foto de Dante em sua casa. Quando soube disso, decidi dar a Taya algumas fotos de seu pai. Não fiz isso com má intenção, só queria que a menina tivesse uma imagem do pai. No entanto, Ellen ficou furiosa. Ela me mandou uma mensagem perguntando quando eu tinha pedido permissão para dar essas fotos a Taya. Pensei que ele não teria problema, porque bem, Dante era o pai de Taya. Ellen me explicou que não gostava de ter fotos do ex por perto e que eu deveria ter consultado ela primeiro. Senti que ela estava exagerando, mas decidi recuar. Em vez disso, fiz um álbum de fotos para Taya que ela poderá ter quando for mais velha. Esse problema com as fotos não é a única vez que me desentendi com Ellen. Ela tem pedido cada vez mais dinheiro alegando que tem despesas extras. Quando eu disse que não podia dar mais, ela tentou me fazer sentir culpada. Tive que lembrá-la do acordo que fizemos. E eu nem sou obrigada a ajudá-la e faço isso de coração. Se ela continuar pressionando, talvez eu pare de ajudar por completo. Não sei por que fui tão ingênua em pensar que ela seria grata. Ellen já foi grata por alguma coisa na vida? Ela sempre agiu com direito, como se todo mundo lhe devesse algo, quando na realidade não é assim. Ela sente que merece o dinheiro sem mostrar um pingo de gratidão. Não quero faltar com a minha palavra, mas estou cansando de lidar com ela. Não se trata mais do dinheiro. Ela reclama de tudo que tem a ver com Taya. Reclama depois de cada visita dizendo que estou ensinando maus modos a Taya. A pobre menina acabou de perder o pai. Não merece um pouco de consolo? Por exemplo, outro dia Ellen explodiu porque eu dei a Taya um pouco de sorvete em um dia quente. Ela me acusou de tentar engordar seu bebê, como se um pouco de sorvete pudesse fazer mal. Tentei argumentar com Ellen, lembrando de que Taya está de luto e que às vezes precisa de pequenos gestos que a alegrem. A resposta de Ellen foi: não me diga como ser mãe. Então decidi recuar porque não quero que ela impeça as visitas de Taya, mas não sei quanto tempo mais poderei suportar as loucuras de Ellen. Atualização 2. Então é isso. Acabou. Eu não aguento mais. Estou farta. Não vou mais pagar pensão alimentícia para Taya. Não quando sua mãe é tão ingrata. Nunca na minha vida conheci uma pessoa com tanto senso de direito. Lembram que eu disse que Ellen estava exigindo mais dinheiro? Bem, a situação piorou e só passou um mês. Além disso, ela decidiu contratar um advogado para me assediar. As coisas saíram do controle rapidamente e ainda estou tentando assimilar tudo. Algumas semanas atrás Ellen me exigiu que dobrasse a pensão que eu estava dando. Alegou que não era suficiente para cobrir as despesas básicas de Taya. Aparentemente, de alguma forma ela acha que sabe o que eu posso pagar e pensa que tenho economizado. Tive algumas palavras para ela que não repetirei aqui, mas basicamente a lembrei de que ela deveria ser grata pelo que já estava recebendo. Nossa discussão terminou com ela me ameaçando processar por pensão. Eu a desafiei a fazer isso porque estava disposta a lutar até o fim. Nunca pensei que ela realmente faria isso. Então imagine minha surpresa quando recebi um e-mail de seu advogado exigindo a pensão, tal como Ellen havia dito. Respondi ao advogado que não havia como eu fazer isso. E bem, foi como abrir uma caixa de Pandora. Durante as últimas semanas Ellen e seu advogado se revezaram para me assediar. O advogado dela em particular está à beira da falta de profissionalismo com todas as ameaças. Ele chegou a dizer que me colocariam na cadeia e confiscariam todos os meus bens. Não acho que isso seja possível só por causa de pensão alimentícia. Disse a eles repetidamente para me deixarem em paz e que não vou pagar mais do que já tenho dado. Na verdade, eles estão me levando ao ponto de eu não querer pagar mais um único dólar, nem um centavo. Nem mesmo um cobrador de dívidas me acusaria dessa maneira. Estou exausta. Cada manhã acordo com uma avalanche de mensagens insultantes e ameaçadoras de Ellen. As ameaças aumentaram a ponto de insinuar violência física contra mim. Depois de receber várias dessas ameaças, fiquei com medo e decidi consultar meu próprio advogado. Honestamente, não queria envolver a lei. A última coisa que preciso neste momento é uma batalha judicial, mas Ellen e seu advogado me obrigaram a fazer isso. Não tive escolha a não ser gastar dinheiro
que não tenho para contratar ajuda legal. Na verdade, me sinto aliviada por ter feito isso porque meu advogado me disse que o que eles estão fazendo é completamente legal. A menos que eu tenha adotado Taya, não sou legalmente obrigada a pagar pensão alimentícia para ela. Somente seus pais biológicos são obrigados a fazê-lo, e embora Dante tenha falecido, essa responsabilidade não recai sobre mim. Bem, infelizmente para ela, cometeu um grande erro ao envolver a lei nisso. Agora decidi ser, bem, um pouco vingativa. Vou levá-la aos tribunais. Não só quero ganhar, mas também quero que ela me devolva cada centavo que já lhe dei. E nem vamos falar do advogado dela que está me intimidando ilegalmente. Eu me recuso a perder o sono por causa dessa bobagem. Vou levá-los aos tribunais e vou fazê-los se arrepender de terem tentado me manipular. Vou mantê-los atualizados sobre o que acontecerá a seguir. Atualização 3. Tem uma fofoca quente que provavelmente vai queimar a boca de vocês. Não vão acreditar no que acabou de acontecer. Lembram que há um mês consultei um advogado sobre as táticas de intimidação de Ellen e seu advogado? Bem, depois disso decidi abrir um processo contra eles por assédio. Meu advogado fez todo o necessário e os documentos chegaram até eles. No momento em que Ellen os recebeu, me ligou desesperada. Estava em pânico perguntando por que eu tinha que levar as coisas tão longe. Tive que lembrá-la de que foi ela quem quis levar isso aos tribunais em primeiro lugar. Foi ela quem instruiu seu advogado a me assediar e me ameaçar com ações legais. Então eu só estava dando a ela o que ela queria, não ia deixar que me intimidassem mais. Disse a ela que se eu tivesse que pagar o dobro da pensão queria que um juiz me dissesse isso, e não ela. De repente Ellen mudou de atitude, me perguntou se podíamos nos encontrar para discutir o assunto como adultos. Obviamente eu já não tinha nenhum interesse em falar com ela, a única vez que me encontraria com ela seria no tribunal, então eu disse que as negociações estavam encerradas, mas a história não termina aí. Voltei do trabalho hoje com notícias surpreendentes, o advogado de Ellen não podia mais representá-la. Fiquei confusa e perguntei o que isso significava. Foi então que meu advogado me explicou que o advogado de Ellen era na verdade seu sobrinho que ainda estava na faculdade de Direito. Ellen tinha pago ao sobrinho para se passar por advogado só para me intimidar. Quando receberam os documentos judiciais entraram em pânico. O sobrinho de Ellen até implorou ao meu advogado para não seguir em frente com o caso e suplicou para que ele não me contasse, mas é claro, meu advogado tinha a obrigação de me informar de tudo. Além disso, não era mais decisão minha porque o que eles fizeram foi ilegal. Fazer-se passar por advogado e intimidar alguém é crime, e como estudante de Direito o sobrinho de Ellen deveria saber disso. Quando o caso finalmente chegou ao tribunal eu tinha tudo o que precisava, mensagens, e-mails, o que fosse, tudo provando as ameaças e o assédio. O juiz não gostou nada disso, especialmente do fato de o sobrinho de Ellen ter se passado por advogado. O juiz se sentiu extremamente insultado. Como resultado, o Estado abriu processos separados contra Ellen e seu sobrinho. Eles foram multados por me assediar e ambos receberam ordens de restrição. Se alguma vez tentarem me contatar pessoalmente ou online novamente enfrentarão pena de prisão. Para finalizar, eles também têm que me devolver todo o dinheiro que eu havia enviado como pensão alimentícia. Mas isso não é tudo. O sobrinho de Ellen cometeu o maior erro de sua vida. Todos os seus anos de estudo para se tornar advogado foram pelo ralo. Ele foi expulso da faculdade e desqualificado. Nunca poderá estudar direito de novo. Suas ações demonstraram total falta de integridade e respeito pela profissão jurídica. E o juiz o usou como exemplo do que acontece quando você tenta brincar de ser advogado. Quase me sinto mal por ele, mas na verdade não consigo nem imaginar o quão arrasado ele deve estar. Seus sonhos de se tornar advogado estão completamente arruinados e agora ele tem que começar sua vida do zero. Ele estava tão perto de alcançar tudo que sempre quis e agora tudo se dissipou porque não conseguiu parar de fingir e se exibir. Ellen e seu sobrinho deveriam ter recuado quando eu disse a eles para fazerem isso, nunca deveriam ter insistido em me assediar. Eles deveriam saber que não tinham nenhuma base legal para fazer ameaças sem sentido, mas não fizeram, e agora perderam tudo. Honestamente, tem sido uma experiência selvagem, mas estou feliz que finalmente tenha terminado. Que isso sirva de lição para qualquer um que pense que pode intimidar os outros. Não vai acabar bem. Vou mantê-los informados se algo mais acontecer, mas por enquanto parece que este capítulo finalmente está encerrado. Atualização 4. Realmente pensei que tudo estava resolvido, mas há uma última coisa que preciso compartilhar com vocês. Considerem isso como minha forma de agradecer por seu apoio durante todo esse desastre. Nada disso deveria ter acontecido. E sinceramente, se Ellen tivesse ficado satisfeita com o pouco que eu gentilmente oferecia, as coisas não teriam escalado a esse ponto. Ou pelo menos ela não estaria no hospital agora mesmo. Bem, lembram do sobrinho dela, aquele que foi desqualificado? Acontece que seus pais estavam absolutamente furiosos com Ellen por ter envolvido o filho em seus planos. Podem imaginar o tempo, o dinheiro e os recursos que investiram para ajudar o filho a entrar na faculdade de Direito, só para que ele estragasse tudo? Agora ele nunca terá a oportunidade de se tornar advogado e seu futuro está arruinado por culpa do egoísmo de Ellen. A irmã de Ellen, que é a mãe do sobrinho, estava tão brava que atacou Ellen em seu local de trabalho. Ela a esperou em um estacionamento vazio depois do trabalho e a confrontou. Quando a segurança chegou já era tarde demais. Ellen terminou com o nariz quebrado, algumas costelas seriamente danificadas e o rosto gravemente machucado. Quem diria? Sempre achei que a irmã de Ellen era um amor de pessoa, mas suponho que qualquer um pode soltar um soco quando o futuro de seu filho é destruído por um adulto que deveria ter juízo. A triste realidade é que Ellen deveria saber disso. Ela nunca deveria ter envolvido o sobrinho nesse plano louco. Se ela estivesse tão desesperada, poderia ter pedido a uma amiga para se passar por advogada, ou melhor ainda, nunca deveria ter me extorquido por mais dinheiro em primeiro lugar. Estou bastante segura de que ela só queria mais dinheiro para
continuar financiando seu estilo de vida insustentável. Não é segredo que ela adora roupas de grife e viagens caras. Dante e eu sempre suspeitamos que ela estava usando parte do dinheiro de Taya para financiar seus pequenos luxos, mas nunca dissemos nada porque Taya estava sendo cuidada. Agora todo o seu castelo de cartas está desmoronando e sinceramente, não sinto nem um pingo de culpa por isso. Isso é o que ele merece por me assediar durante meu período de luto e tentar me extorquir dinheiro. E para piorar, ela teve a audácia de me intimidar durante meses. Eu só estava tentando ajudá-la, mas ela não teve piedade de mim e agora eu não tenho nenhuma por ela. Atualização 5. Faz 6 anos desde a última vez que estive por aqui. Eu sei porque Tai agora tem 13 anos, e esta atualização é sobre ela. Para quem não se lembra, Tai é filha de Dante, meu falecido marido, e sua ex-esposa Ellen. A última vez que soube de Ellen foi quando sua própria irmã a mandou para o hospital após a briga que se desencadeou depois de toda a história do falso advogado e as ações judiciais. Se vocês se lembram, Ellen havia envolvido seu sobrinho que estava na faculdade de Direito para se passar por advogado e me assediar. As coisas terminaram muito mal quando o sobrinho foi expulso e impedido de estudar Direito. Depois de todo o escândalo, a mãe de Ellen interveio, basicamente a obrigando a deixar o assunto para trás depois de todo o dano que ela havia causado à sua família, especialmente ao sobrinho. Embora a irmã de Ellen tenha sido processada pela agressão, a situação não se complicou muito para ela já que a mãe de Ellen interveio e tentou apaziguar todo o caos. Como podem ver, a família de Ellen é bastante disfuncional, mas por sorte não é minha família e me afastei completamente de tudo isso. A relação entre Ellen e eu foi cortada definitivamente depois que ela me devolveu todo o dinheiro da pensão que havia me exigido ilegalmente. Isso, é claro, só colocou mais lenha na fogueira em nossa disputa e não tivemos mais contato em todos esses anos, o que foi um alívio. Agora, o que realmente quero compartilhar com vocês é que depois de 6 anos Taya voltou a entrar em contato comigo. Foi algo completamente inesperado. Não tínhamos tido nenhum tipo de comunicação desde que Eren cortou qualquer possibilidade de nos vermos já que exigia que eu voltasse a dar dinheiro a ela. Não preciso dizer que isso não ia acontecer, então Taya e eu perdemos contato apesar de sempre termos tido uma relação muito boa. Há alguns meses recebi uma mensagem em minhas redes sociais de uma conta que não reconheci. Era Taya que havia me procurado por muito tempo. Ela disse que sentia muito a minha falta e que queria voltar a falar comigo. Explicou que sua mãe Ellen tinha sido uma pessoa muito difícil durante os últimos anos. Fiquei muito surpresa ao receber essa mensagem, não só porque pensei que Ellen tinha influenciado a filha para me esquecer, mas também porque Taya estava tomando a iniciativa de me procurar por conta própria, apesar de tudo o que tinha acontecido entre sua mãe e eu. Desde então dei meu número a ela e temos nos comunicado regularmente. Falamos toda semana e é como se aqueles 6 anos sem comunicação não tivessem existido. Ela me conta sobre sua vida, a escola, os amigos. Eu por minha vez conto sobre minha vida, como tem sido esses anos para mim e o quanto fico feliz em saber dela novamente. Tem sido um alívio reconectar com Taya porque embora eu não seja sua mãe, sempre a quis muito bem. Foi muito doloroso para mim perder contato com ela quando Eren decidiu afastá-la. Sempre tive claro que não era minha responsabilidade sustentá-la financeiramente, mas isso nunca significou que eu não gostasse dela ou que não valorizasse a relação que havíamos construído enquanto estive com seu pai. Quando Eren me cortou completamente depois que parei de pagar a pensão me doeu muito, mas compreendi que não podia fazer mais nada. No entanto, saber que Taya sente que pode contar comigo e que quer manter contato me trouxe muita paz. Edição. Quero abordar algo que alguns têm sugerido desde meu último post, que Eren poderia estar por trás de tudo isso, que talvez Taya esteja me contatando por alguma razão oculta. Pensei nisso e sinceramente não acho que seja o caso. Taya não me pediu nada, nem dinheiro, nem nenhum outro tipo de favor. Só conversamos e nossas conversas não têm sido sobre assuntos complicados nem mencionaram nada sobre sua mãe pedindo algo. Claro que sei que devo estar atenta, mas por enquanto tudo parece genuíno. Se em algum momento surgir algo estranho ou eu suspeitar que Eren está manipulando Taya, não terei problema em cortar o contato novamente. Não sou ingênua e definitivamente não estou disposta a voltar àquela situação tóxica. Taya me contou que embora sua mãe seja difícil, Eren nunca a negligenciou nem deixou de cumprir com suas responsabilidades. Pelo que sei, Eren continua a sustentar Taya em boas condições, pelo menos financeiramente. Então embora sua relação com a mãe seja tensa, não parece que Taya esteja passando por nenhuma necessidade urgente. De qualquer forma, me manterei atenta e seguirei em frente com precaução.